Olá, minhas leoas! Sejam bem-vindas a mais um Clube do Livro. Hoje a gente vai falar sobre decisão. Algo muito importante que vai ajudar vocês a sair de uma vez por todas da procrastinação. Gente, esse módulo é muito, muito, muito importante na nossa vida. Por quê? Sem decisão, sem a escolha, nada é possível, né? Realmente, as coisas elas não se tornam possíveis. Por quê? Porque tudo começa a partir de uma escolha, né? Tudo começa com a nossa escolha, seja a nossa escolha de fazer ou não fazer. Então, os resultados que você colhe hoje ou os resultados que você não colhe, vêm da sua escolha. Vem dessa escolha ou não escolha de ser algo ou não ser, tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero começar já com a energia da desprogramação neurobiológica, porque aqui a gente vai falar sobre várias coisas que vão engatilhar vocês. A gente vai falar sobre procrastinação, a gente vai falar sobre dominar as nossas emoções, sobre colocar limites, sobre saber colocar limites primeiro em você, para que você possa colocar limites também no mundo, né? E aí você começar a dominar essa questão de para quem eu vou vender, o quem eu vou vender, ou o que eu vou vender e qual que é o meu público. Às vezes vocês estão atraindo o público errado, as pessoas erradas, os compradores errados. Por quê? Por conta das decisões que vocês vêm tomando. Ou pelo medo de tomar uma decisão, ou pelo medo de se posicionar, ou pelo medo de precificar, de cobrar, sabe? As pessoas elas têm muitas crenças nesse sentido. Hoje, quando as pessoas vêm e perguntam para mim, quanto que é a sua mentoria? Eu falo, hoje minha mentoria é R$ 3.000 e ela pode ser paga à vista ou ela pode ser paga ali com os acréscimos e as taxas do Mercado Pago em até 12 vezes. Isso, a mentoria Change, ou minha mentoria Manenal. Mentoria Manenal hoje é uma mentoria que custa 4.997. Só que eu sei a pessoa que entra na mentoria Manenal e eu sei com que ela sai. E eu vejo isso, a maioria das pessoas que fizeram mentorias comigo, hoje elas não só mudaram a mentalidade, mas elas ensinam o que eu aprendi. Então, quando a pessoa vem para uma mentoria comigo, ela não só está aprendendo comportamento, mentalidade, mas ela está aprendendo também o que ensinar e como ensinar para outras pessoas. Porque a gama que eu tenho de cursos, a gama que eu tenho de treinamentos, a mentalidade que eu tenho, a conversa que eu tenho com Deus, o alinhamento, as coisas que Deus me ensina. Então, a pessoa ela não está pagando só para ter uma mudança de vida ou de comportamento comigo. Ela está pagando para ter acesso a todo o conteúdo que eu já aprendi para que isso seja passado para ela. Então, é uma das coisas que eu quero que vocês entendam. Quando uma pessoa ela senta na sua mesa, quando ela vai comprar o seu produto, ela não está só comprando a sua metodologia, mas ela está comprando o seu estilo de vida, a sua mentalidade e o seu conhecimento. Conhecimento que às vezes vai muito além do que foi proposto ali dentro da mentoria, né? Porque as clientes, as pessoas, elas fazem perguntas sobre outras coisas, elas trazem outros conteúdos também, né? Eu, às vezes, sento numa mentoria para conversar com alguém e essa pessoa, ela fala para mim, Paty, mas tem uma coisa também, né? O meu relacionamento, ele não tá funcionando e eu acredito que isso acaba me impactando profissionalmente. E eu sempre respondo sim, porque aquilo que a gente não resolve fica ali dentro de nós e vai impactar o seu negócio, na sua disponibilidade em se dedicar ao seu negócio, né? E aí, às vezes, o relacionamento da pessoa não está funcionando porque ela está abandonando esse relacionamento para ter dinheiro, para prosperar. Ou ela acredita que primeiro ela tem que ser boa no profissional para depois ter um relacionamento de qualidade. O que é uma mentira, né? O que a gente
muitas vezes confunde as coisas. E aí onde eu entro com o meu conhecimento não só terapêutico, mas eu entro com o meu conhecimento de vida, as minhas experiências, os cursos que eu tenho sobre relacionamento, coaching que eu tenho sobre relacionamento. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Quando o cliente senta na sua frente, você sem perceber, você entrega muito mais do que o conteúdo que você se propôs a fazer, tá? E isso, gente, é uma coisa que é um benefício tão grande para o cliente, é algo tão extraordinário, que realmente o que você está cobrando é muito pouco, perto do quanto aquele cliente vai sair ganhando. Enquanto você não tiver essa mentalidade muito bem alinhada dentro de você, você sempre vai ficar com medo de tomar a decisão de se dedicar para o seu negócio, de falar não para certas coisas, de falar não para você, de abdicar, entende? Então, é uma coisa que eu quero que vocês comecem a ter essa compreensão. Vamos começar a entrar nessa energia extraordinária, vamos começar a se conectar com o nosso coração e nos dar total permissão nesse momento de estarmos abertas à transformação de mentalidade que a gente vai ter. E tudo o que nos impede de ter essa transformação, vamos decretar que isso vai ser dissipado, destruído, descriado, desprogramado em nossa vida agora. E vai ser atualizado com uma nova forma de pensar, ser e agir. Então, gente, em todos os lugares que nós não estamos escolhendo funcionar, decidir, tomar uma decisão. Porque decidir significa o quê? Abdicar do que não está alinhado com a minha escolha. E às vezes o que não vai estar alinhado com a sua escolha são amizades, ouvir certas pessoas da família, atitudes, o ser boazinha, a necessidade de querer agradar todo mundo. A partir do momento que você começa a fazer escolhas e você começa a se posicionar, vocês têm que entender que não cabe mais dentro de nós essa esse vício de querer agradar todo mundo. Ou você se posiciona, defende o seu negócio e é muito bem paga por isso, ou você agrada as pessoas. Os dois não dá. Por quê? Porque vão ter pessoas que não vão gostar do seu preço. Vão ter pessoas que não vão querer pagar o seu preço. Vão ter pessoas que vão tentar te diminuir. E se você ficar sempre tentando agradar essas pessoas que não estão dispostas a crescer, sempre vão querer que o outro se diminua para caber na caixinha delas, você nunca vai chegar num lugar realmente grandioso, de pessoas grandiosas, que vão fazer o que for preciso para chegar até você. Porque sabe, gente, quando um cliente quer acessar o nosso produto, ele não fica dando desculpa, ele vai lá e acessa. Você dá um jeito. Quando algo é muito importante para você, você dá um jeito. Você espreme aqui, você abdica ali, você vende isso, você faz o que for preciso. Eu já fiz cursos altíssimos, eu sei como que é. Eu tenho certeza que vocês aqui também investiram um pouco no tempo, no quesito financeiro. Então, sabe, vamos destruir, descriar a mentalidade de vocês, esse medo que vocês têm de tomar uma decisão, de fazer a tua vida acontecer. Vamos destruir, descriar em todos os lugares onde você não quer escolher, você não quer tomar uma decisão, porque você também não acredita que você é capaz de fazê-lo. E vamos destruir, descriar também, de uma vez por todas, qualquer tempo, espaço, dimensão ou mentalidade que você comprou, que você concordou e alinhou, que você não é capaz de fazer as suas escolhas por você. De que você sempre tem que estar pedindo a opinião de outras pessoas.
de que você sempre tem que depender de um outro alguém para chegar até algum lugar ou para escolher. Se você não faz essa escolha, vamos criar tudo isso. Se você não fizer as escolhas agora, que você tem a oportunidade, que você tem o conhecimento, a partir do momento em que você percebe que aquilo não cabe mais para você, vamos até retomar isso aqui, esse raciocínio. Se você não fizer a escolha, se você não fizer as escolhas, no momento em que você tiver a tomada de consciência, no momento em que você perceber que aquilo não funciona mais para você, seja os lugares, seja as pessoas, seja o conhecimento, seja a carreira, seja o relacionamento, se no momento em que a vida te mostrar que aquilo não funciona mais para você, e que há outras possibilidades, que você tem outras escolhas, que você não precisa ficar vivendo naquele mesmo jeito, se você não aproveitar esse despertar de consciência, esse momento em que realmente a resposta que você vem pedindo, ela desce, se você não souber tomar uma decisão naquele momento, a vida vai escolher por você. E aí eu tenho uma coisa que é certeza e que eu aprendi. Quando a vida escolhe pela gente, na maioria das vezes não é na facilidade, não é no amor. Porque, na verdade, a tua alma, a vida, a tua espiritualidade, o teu Deus, o Espírito Santo, seja lá o que você acredita, já vem te avisando que é a hora de escolher, é a hora de se posicionar, é a hora de tomar uma decisão, é a hora de fazer uma escolha. E você recebe várias e várias e várias oportunidades para sair daquela situação, para escolher diferente, para mudar a tua forma de pensar, para expandir em conhecimento e abrir uma outra porta. Mas o seu medo da escolha, o seu medo de se posicionar, o seu medo de falar, te mantém naquilo. E é aí que a vida, por bem ou por mal, no amor ou muitas vezes na dor, faz com que você escolha. E aí, gente, é que a gente entra em situações interessantíssimas de escassez, de dificuldade, de medo, de estou perdida. Não, você não está perdida. Você só não tomou a decisão de se encontrar. Você só está com medo de escolher, de desagradar, de apostar. E aí muitas pessoas ficam perdidas. Por quê? Porque tem medo de bancar uma decisão. Fala, eu escolhi, mas eu não me encontrei ainda aqui, então eu vou continuar escolhendo até que eu me encontre. E você vai se encontrar, porque você fez uma escolha. E a maioria das pessoas tem o péssimo hábito de mentir. Ah, porque eu escolho ter dinheiro, porque eu decidi ter dinheiro. Ok, mas quando precisa tomar uma decisão difícil, quando precisa abdicar, quando precisa acreditar, quando precisa investir nos momentos mais improváveis, a pessoa fala: não, não vou, não é para mim, não quero. Peraí, que decisão é essa de que eu quero ter sucesso? Mas quando tem que fazer uma live, quando tem que falar o seu preço, quando tem que estudar, quando tem que pagar um curso, quando tem que sentar a bunda na cadeira e anotar e estudar e aprender com outras pessoas, quando tem que focar ali 3 minutos num stories para aprender, a pessoa passa reto. Então, não, você não está escolhendo dinheiro, você não está escolhendo facilidade, você não está escolhendo crescimento. Porque se estivesse, absolutamente toda a oportunidade que você tem de consumir algo, de se engrandecer, de se nutrir, de aprender, você estaria lá. Então, cuidado para vocês não estarem mentindo para vocês sobre decisões que vocês acham que estão tomando, mas não estão.
Porque uma decisão, ela não é só uma escolha ali naquele momento. Ela é tomada todos os dias. Não adianta só eu hoje falar, não, eu decido ter dinheiro, mas chega amanhã eu durmo até meio-dia. Não, então você não decidiu. Porque se eu decido, realmente escolho ter dinheiro, eu tenho ações que vão sustentar a minha escolha todos os dias. Eu vou começar a valorizar tudo o que chega até mim. Todo mundo, absolutamente todo mundo que saiu do nada, cresceu e prosperou. E isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu com muitas e muitas e muitas pessoas que eu estudei, que eu fiz cursos, que eu tive contato. Eram pessoas que pegavam todo o aprendizado que chegava e anotava e olhava e se dedicava. E não ficava só no, ai, mas eu não sou boa nisso. Ok. Gente, nada, nada, nada nesse mundo não pode ser desenvolvido. Você pode até não ser boa em vender, mas você pode tornar-se boa. Então, muito cuidado com as mentiras que vocês contam para vocês, que às vezes você pode estar aí culpando o seu trabalho, o curso que você fez, a mentoria, ou isso ou aquilo, quando na verdade, o que não está trazendo o seu resultado é a sua falta de constância, é a sua falta de alinhamento entre as suas escolhas e as suas atitudes. Não adianta só a gente falar, ah, é isso, eu fui lá e fiz um curso. Não é o curso que vai mudar a sua vida, não é a mentoria que vai mudar a sua vida, mas é o que você vai fazer com isso. De novo, não é um curso que vai mudar a tua vida, não é um clube do livro que vai mudar a tua vida, não é uma leitura que vai mudar a tua vida, não é uma mentoria que vai mudar a tua vida. É o que você vai fazer com o que você aprendeu e a partir do que você aprendeu e quando você vai fazer. Então, se você realmente quer uma transformação, se você realmente quer mudar a tua vida, é para agora. Eu aprendi, eu vou testar, eu vou aplicar, eu vou melhorar e eu vou retestar, eu vou reaplicar e assim sucessivamente. Porque senão, você vai virar uma pagadora de cursos, uma compradora de mentorias, você vai virar uma leitora de livros, você vai ficar com uma super obesidade mental. Ah, mas eu leio, eu leio, eu leio. Sim, esse é o problema. Você lê, 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 lê. Mas qual que é o momento que você vai aplicar? Qual que é o momento que você vai decidir colocar a sua cara no sol? Qual é o momento que você vai decidir usar aquilo, ensinar aquilo, testar aquilo, viver aquilo? Uma mentoria não vai funcionar para você se você não viveu o que você aprendeu nela. O curso não vai funcionar para você se você não viver o que foi ensinado, se você não colocar em prática. Gente, pessoas não querem comprar do que elas não conseguem enxergar como plausível, como possível. Quando você aprende algo, aplica na sua vida e mostra para as pessoas através do seu exemplo os seus resultados, você já tem meio caminho andado para a venda. E o seu negócio já tem meio caminho andado para ser um grande negócio. Um negócio realmente reconhecido. Vocês estão entendendo? Então, vamos destruir, descriar todas as mentiras que a gente está contando. Como seria agora para a gente fazer a nossa semana completamente diferente? Nós determinarmos para o nosso caminho, para a nossa vida, que nós vamos destruir e descriar de uma vez por todas qualquer forma de pensar e agir, qualquer crença de que tudo o que você aprende só vai ficar na caixinha, só vai ficar guardado, de que você não vai aplicar, destrói e descria essa procrastinação de fazer a sua vida acontecer. Vamos destruir e descriar esse medo de sair da zona de conforto. Destrói e descria essa desculpa, essa história que você conta para você, de que as coisas depois você faz, de que não é para você, de que não é possível, de que só o vizinho, o fulano consegue, o primo, mas você não. Destrói e descria isso.
Vamos destruir e descriar as mentiras que você conta para você todos os dias, de que você não é capaz, de que não é para você, de que o dinheiro não vai chegar até você, de que a porta não vai se abrir, de que tá tudo muito difícil, de que tá tudo muito impossível, de que o governo isso ou aquilo. Vamos destruir e descriar tudo isso agora e transformar a nossa mentalidade de que você é sim capaz de fazer algo diferente, de que você é sim capaz de prosperar, de que você é sim capaz de transformar a sua vida, de que você é sim capaz de colocar as coisas em prática, de que você sim escolhe aprender e permitir que esse aprendizado seja colocado em prática todos os dias na sua vida, de que você é sim capaz de falar não para sua procrastinação, de falar não para empurrar com a barriga, de falar não para depois, porque de depois em depois a tampa do seu caixão já fechou. Qual que é a marca que você vai ter deixado nesse mundo? Qual que é o seu legado? Que inspiração você vai ter sido? Eu quero carregar comigo a imagem de que eu fui lá e fiz, de que eu tentei, de que eu melhorei, de que eu errei, mas eu levantei. Porque quando eu olhar para trás, mesmo que eu tenha tropeçado muito, não é isso o que vai me fazer chegar onde eu quero chegar. É o que eu aprendi quando eu tropecei. É a pessoa que eu me tornei no levantar, na superação, na resiliência. É isso que eu quero escrever no meu livro da vida. E é isso que eu quero deixar. E é isso que eu quero que vocês também deixem. Então, gente, vamos de uma vez por todas destruir e descriar isso dentro de nós, tá? Vamos lá, falar sobre capítulo 7, decisão. O domínio da procrastinação. Você já procrastinou alguma vez? Gente, procrastinar é humano, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, para que a gente possa entender o que tem por trás dessa procrastinação. Porque às vezes, por trás dessa procrastinação, tem um medo, tem uma insegurança, tá? Existem crenças por baixo, né, dessa procrastinação. Porque procrastinar também é uma forma de se proteger, é uma forma de sabotar o que você vai conseguir se você não procrastinar. O que você vai ter que olhar face to face, né? Cara a cara. Então, aqui vamos falar um pouquinho disso, tá? Você já adiou algo para um momento futuro? Esperou até o último minuto para fazer alguma coisa? Ou então deu um jeito de espremê-la e fazer em cima da hora? Você atrasa um projeto dizendo para você mesma que trabalha bem sob pressão, de modo que vai dar tudo certo? É uma coisa que eu sempre trago para mim. Quando eu estou procrastinando, é porque, na verdade, existe um medo do resultado. Existe um medo por trás do resultado que eu vou ter se eu fizer com empenho, se eu fizer com energia, se eu fizer com vontade. E muitas vezes, quando você procrastina, na verdade, você está sabotando os seus resultados. Você está sabotando o que você pode conseguir realizando aquilo. Napoleão Hill define a procrastinação como o oposto de decisão e como o inimigo comum que todos nós temos que encarar em nossa busca pelo sucesso. O estudo de Hill sobre pessoas bem-sucedidas que acumularam fortunas mostrou que todas elas tinham o hábito de chegar a decisões prontamente e de mudar tais decisões lentamente, se e quando mudavam. Por outro lado, pessoas que fracassaram em acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar à decisão, se é que chegam, muito lentamente, e de mudar tais decisões rápida e frequentemente. Quando combina o propósito definido com o seu desejo ardente,
você consegue chegar a decisões prontamente com mais facilidade e muito menos probabilidade de procrastinar. Todavia, se você é facilmente influenciada pela opinião dos outros, isso vai ter impacto em sua capacidade de chegar a uma decisão. Quando você toma uma decisão certa, realmente não interessa o que os outros pensam. Caroline Kennedy. Pense numa ocasião em que um membro da família ou amigo, embora sem querer, estragou uma coisa que você queria fazer, simplesmente por expressar preocupação ou opinião, que a levou a repensar sua intenção. Você quer fazer o quê? Está maluca? Muitas vezes as pessoas usam de humor, mas passam uma impressão de ridículo. Quantos de nós, né? Já não ouvimos isso? Ah, você está maluca, não vai dar certo, como assim? Ah, porque você está se arriscando demais, porque ninguém faz isso. Ou, já tem o suficiente. Por quê? Você vai ser só mais uma. Aquela coisa toda, né? Conforme Hill compartilha, milhares de homens e mulheres sofrem de complexo de inferioridade a vida inteira, porque alguma pessoa bem-intencionada, mas ignorante, destruiu a confiança deles por meio de opiniões ou ridículo. E mais esperto que o diabo, Hill foi ainda mais longe ao introduzir o conceito de alienação. O alienado é alguém que se deixa influenciar e controlar por circunstâncias externas em sua mente, que aceita o que a vida lança em seu caminho sem protestar ou travar uma luta. O diabo compartilhou que não se incomodava com pessoas não alienadas, porque elas tinham propósitos definidos e estavam direcionadas para atingi-los pelo desejo ardente e não podiam ser desviadas de sua meta. Todavia, os alienados, que são facilmente balançados pela opinião dos outros, são aqueles com quem o diabo mais gosta de zoar, tirando-os dos trilhos a todo momento. Por isso que quando a gente firma em algo, quando a gente decide algo do tipo, eu vou fazer uma transição de carreira, eu vou fazer as terapias dar certo para mim, ou eu vou abrir uma loja, eu vou ser palestrante, eu vou isso, eu vou aquilo, tá? Vai acontecer um monte de coisa que vai tentar te tirar da rota, que vai tentar te tirar do prumo, que vai tentar fazer com que você duvide, com que você descredibilize. E, gente, no começo isso vai ser mais intenso. Mas sempre ao longo da nossa caminhada, vão ter pessoas que não construíram absolutamente nada, ou porque construíram alguma coisa, vão se achar no direito de tentar diminuir as suas conquistas, de tentar inferiorizar as suas conquistas. Por isso que é muito importante, aconteça o que acontecer, você não deixar de comemorar os grandes e as pequenas conquistas, mesmo que sejam os micro hábitos. Hoje eu consegui vencer e organizar minha casa, hoje eu consegui fazer tal coisa. Tudo bem, valorize e comemore suas micro conquistas, para que você possa chegar nas conquistas que sejam maiores e grandiosas. Porque senão, você vai virar simplesmente uma presa fácil para o inimigo, para o diabo, para os espíritos inferiores, sei lá o que você acredita. Eu acredito em tudo isso. Mas você vai virar uma presa fácil para se tornar mais uma pessoa frustrada nesse mundo. E, gente, pessoas frustradas e reclamonas, o mundo já está cheio. O mundo realmente precisa de pessoas que pensem fora da caixa, de pessoas que inovem, de pessoas que realmente inspirem umas outras. Porque mais do mesmo já tem. O hábito da indecisão começa tipicamente na juventude e só pode ser combatido quando a pessoa encontra o seu propósito definido e o seu desejo de ter sucesso. Agora pense em alguém bem-sucedido. É bem provável que você considere tal pessoa não alienada. Ela usa a própria cabeça e chega às suas próprias decisões. Tem ainda aquelas pessoas que querem parecer bem-sucedidas e impressionar com o conhecimento. Em geral, falam demais e não ouvem o bastante. Como Napoleão Hill adverte, fique de olhos e ouvidos bem abertos, de boca fechada. Se deseja adquirir o hábito da decisão rápida. Aquelas que falam demais fazem pouco. Se você fala mais do que escuta, não só se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimento útil, como também revela seus planos e propósitos
pra gente que terá um grande prazer em derrotá-lo, porque tem inveja de você. A seguir, Napoleão Hill explica: a sabedoria genuína, em geral, se faz conspícua por meio da modéstia e do silêncio. Hoje em dia, falamos a frase: ações falam mais altos do que palavras, né? Então, quem age muito e fala pouco, geralmente são pessoas que vão ser mais bem-sucedidas do que as pessoas que só falam e não fazem nada. As pessoas que conseguem decidir e agir rápido, com frequência se tornam líderes no campo que escolhem. Gente, chegou um momento da minha vida que eu parei de falar, que eu parei de contar, que eu parei de tentar mostrar que realmente o caminho que eu estava seguindo era um caminho que fazia sentido para mim. Chegou um momento que eu parei. Eu parei de querer provar resultado, eu parei de querer provar alguma coisa, eu parei de, sabe, querer que as pessoas soubessem o que eu estava fazendo. Eu parei. Hoje vocês podem ver, eu falo muito pouco. Eu ensino mais, eu levo mais conhecimento, mas eu falo pouco das minhas conquistas, pouco daquilo que eu estou buscando, pouco do que realmente a minha mente ela tem para o meu agora e para o meu futuro. Porque uma coisa que eu aprendi no mundo do empreendedorismo é que não importa o que você fala, as pessoas elas só vão te admirar quando elas começarem a ver os seus resultados. Então, aprenda a falar pouco, fazer mais e deixar que os seus resultados mostrem quem você realmente é, tá? Entenda isso. Vou até repetir, vou gravar isso porque é algo muito importante, é algo que as pessoas elas não conseguem, sabe? Entender isso, elas não conseguem absorver. Mas vamos lá, absorva isso no coração de vocês. Se tem uma coisa que eu aprendi no mundo do empreendedorismo, é que não importa o quanto você fale, as pessoas só vão realmente entender, se inspirar, baixar a voz, parar de te criticar quando você apresentar resultados. Por isso, fale menos e faça mais, porque os seus resultados é o que vão fazer realmente as pessoas se inspirarem em você e querer entender o que você faz e parar para te ouvir. Pare de discutir com as pessoas e comece a mostrar os seus resultados. Gente, mas assim, ó, é o que vai ser suficiente. Quando eu fiz isso, quando eu deixei que os meus resultados, as minhas conquistas, a minha forma de viver, a vida que eu tenho hoje, tudo que eu desfruto, o relacionamento, tudo, mostrar por si só para as pessoas quem realmente eu sou, foi onde as pessoas elas começaram a comprar de mim com muito mais facilidade. Sabe? Quando eu parei com essa coisa de, ai, porque eu isso, porque eu... Não, tipo, simplesmente apresentar resultados, colocar lá os depoimentos e deixar que as pessoas também que tiveram resultados comigo, sabe, falassem por si só. Então, Rio dá o seguinte exemplo. Os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência apostaram a vida na decisão de opor suas assinaturas naquele documento. Liberdade econômica, independência financeira, riqueza, negócios desejáveis e cargos profissionais não estão ao alcance da pessoa que negligencia ou rejeita ter expectativa, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja bens com o mesmo espírito que Samuel Adams desejou a liberdade das colônias, com certeza acumula riqueza, que ele está falando da independência dos Estados Unidos, tá? Então, embora a Declaração de Independência seja um exemplo incrível de coragem que possa parecer incomparável, não é o caso. Existem pessoas que, tomando decisões todo dia, que demonstram sua coragem para forjar novos caminhos rumo à conquista de suas metas. Ou seja, é o que eu falei para vocês no começo. A gente decide todos os dias ter sucesso. Não é uma decisão que você vai fazer agora, não é uma decisão que você vai fazer uma vez e pronto. Não. Todos os dias você decide continuar na sua caminhada. E através das suas decisões diárias, você vai colher resultados definitivos.
Porque essa prosperidade, gente, quando a gente decide todos os dias e a gente se mantém firme na nossa palavra, na nossa fé, essa é a prosperidade. Eu não só aprendi na Bíblia, mas que eu vivo na minha vida. É uma prosperidade divina, que é a prosperidade duradoura, é aquela prosperidade e ela não vem sob certas condições. Ela vem porque você escolhe, porque você se mantém nisso, você se mantém íntegro todos os dias. E isso vai acontecendo e isso vai se perpetuando, tá? A vontade de Deus, ela é boa. A prosperidade de Deus, ela é boa e ela é duradoura, tá? Então, existem muitas mulheres que mostraram grande coragem ao abrir oportunidade para outras mulheres. Uma dessas foi Amélia Earhart, a cruz de voo destino, como primeira mulher piloto a voar sobre o Oceano Atlântico. Ela recebeu a cruz do voo distinto pelo recorde. Ela também foi essencial na formação de Ninety Niles, uma organização para apoiar e encorajar outras mulheres pilotos. Sua mensagem às outras mulheres era de profunda simplicidade. A coisa mais difícil é a decisão de agir. O resto é meramente tenacidade. Os medos são tigres de papel. Você pode fazer qualquer coisa que decidir fazer. Você pode agir para mudar e controlar a sua vida. E o processo é a própria recompensa disso. Existem mulheres enfrentando situações de vida difíceis todos os dias. Muitas delas encontram coragem para tomar decisões de fazer o que quer que seja necessário para prover a si mesmas e suas famílias. Uma dessas mulheres é Marjorie Aliprandi, que compartilha a história de como tomou a decisão de construir um negócio para sustentar os filhos, e nesse processo proporcionou esperança e oportunidade para milhares de mulheres ao redor do mundo. Eis a experiência dela. Há 26 anos, parei na encruzilhada da minha vida, cheia de dúvidas em fase de circunstâncias assustadoras. Eu era uma mãe solteira com 3 filhos pequenos. Tinha uma grande visão. Sabia que o meu emprego de professora e de música no ensino médio jamais a bancaria. Assim, quando apareceu uma oportunidade de construir meu negócio de marketing de rede, tomei a decisão de custe o que custar, que sem que eu soubesse mudaria nossas vidas e a vida de centenas de mulheres ao redor do mundo. Eu não tinha experiência em negócios nem capital inicial, mas eu tinha um propósito principal definido. Eram meus filhos e o desejo ardente de dar a eles uma vida maravilhosa. Esse propósito principal definido me manteve na rota para tomar decisões claras e inegociáveis, comprometida fácil e prontamente. Na presença de decisões claras e comprometidas, não tem como haver procrastinação. Procrastinação é um sintoma de muitas coisas, inclusive da falta de um propósito principal definido. Mas as mulheres são programadas para desejar significado e propósito. Temos uma necessidade inata de imbuir nossos dias a ações e de significado. Para fazer isso, temos duas escolhas: ou pensar de forma diferente sobre nossas rotinas diárias, de modo que pareçam significativas e grandiosas, ou encontrar rápida e decididamente coisas que tenham um significado profundo e nos iluminem. Seu propósito principal, definido, vai fornecer esse significado profundo. Quando seu propósito de vida se alinha com seu propósito de negócios, você é irrefreável. Aí é deixar a mágica acontecer. Vaiana canalizadora Tata Healing, ela fala muito isso, sabe? E quando o nosso propósito de alma, ele se alinha com a nossa verdade, ele se alinha, sabe, com a nossa forma de empreender, com o nosso negócio, a gente passa a entender que Deus é o nosso sócio, ele quem vai direcionar tudo, absolutamente tudo. Não tem como, sabe? Não tem como as portas ficarem fechadas, não tem como as coisas não acontecerem, não tem como você não colher, sabe? Se você está plantando. Nossa busca de significado e propósito nos torna grandes empresários. Temos um espírito de equipe de colaboração e somos boas ouvintes. Somos multifuncionais, conectadoras de pessoas e provedoras. Somos transparentes, intuitivas e solidárias. Estamos sempre buscando o bem de todos e ficamos felizes em dividir o crédito. Combine esses traços naturais com o instinto materno, que nos leva a resistir com tanta tenacidade quando desafiadas, e você tem uma pessoa resoluta nas decisões.
Uma das dádivas de uma decisão clara e comprometida é tornar a vida mais fácil. Você se mantém centrada e firme quando parece que nada está dando certo e que os desafios estão bombardeando. Você não precisa perder tempo e energia repensando coisas quando surgem obstáculos em seu caminho. Quando você toma uma decisão inegociável, você queima pontes. Não deixe a opção de recuo. Nenhuma porta dos fundos, nenhuma saída de emergência. Você pode tombar 99 vezes, mas você vai levantar de novo. Você não deixa que nada a impeça de seguir em frente. Uma decisão que custe o que custar significa ter coragem, conhecer a si mesma, confiar em si mesma e ver uma grande visão. Permanecer focada e ser persistente. No meu caso, no começo também significou dirigir minha caminhonete até estados distantes, porque eu não podia pagar por passagem de avião. Dormir na minha caminhonete Subaru porque eu não podia pagar hotéis, me vestir no toalete de posto de gasolina e participar de encontro que às vezes consistiam de um punhado apenas ou um ou nada de plateia esperada. Todavia, minha tenacidade rendeu no primeiro ano e em um mês ganhei mais dinheiro do que teria recebido em um ano lecionado. No terceiro ano, atingi meu primeiro US$ 1 milhão. Hoje, tenho uma equipe de mais de 250 mil, sendo uma das maiores equipes de marketing de rede do mundo. Certa noite, minha política de custe o que custar significou tomar decisões lancinantes de me desvencilhar de um menininho soluçante de 3 anos de idade, implorando: mamãe, não vá. Eu estava a caminho de uma reunião e ele correu pela rua de pijama, pés descalços. Saí do carro, peguei o pequeno Todd em meus braços e chorei com ele. Prometi que um dia eu levaria ele e as outras crianças para toda parte. Eu sabia que isso significava muito plantio antes que eu pudesse colher, e eu não fazia ideia de quando viria a colheita. Decidi por um sacrifício de curto prazo em favor de um ganho em longo prazo. Se tivesse ficado em casa apenas ouvido o choro, nunca teria construído um negócio que enriqueceu a vida dos meus 4 filhos, permitiu-nos viajar pelo mundo e me ajudou a liderá-los pelo exemplo, para terem uma vida adulta autossuficiente, atenciosa e responsável. Resulta daí que eu plantei não só sementes de abundância financeira, como também quem eles são hoje. Fui um modelo de dedicação, trabalho árduo e cumprimento de compromissos. Ao perseguir meu sonho com firmeza, mostrei que os sonhos deles também importavam. Agora, aquilo que meus filhos refletem todos os dias é a colheita mais preciosa de todas. Assim, vá fundo em busca de seu propósito principal definido. Decida o que você realmente quer. Decida com clareza e comprometimento que você vai ter aquilo. Quando suas decisões forem claras e comprometidas, você não irá abandoná-las. Você obterá o domínio sobre a procrastinação. Napoleão Hill, e ficará livre para o sucesso. Conforme disse Napoleão Hill, aqueles que chegam a decisões prontas e decididamente sabem o que querem. Em geral, conseguem. A história de Marge é muito inspiradora e reverbera em muitas mulheres de sucesso que encontram seu propósito definido por meio do amor inabalável pela família e do desejo ardente de prover o melhor futuro possível para essa família. Ao ouvir falar do meu livro, Pense em Riqueza para Mulheres, uma jovem me procurou com um sincero desejo de compartilhar sua história. Considerei-a fascinante e representativa das questões que muitas mulheres encaram hoje, e também inspiradoras pela forma como Kimberly Schultz opinou, optou por tomar decisões diferentes em sua vida. Então, ela compartilha sua história. Sentei à mesa da cozinha, sentindo-me completamente devastada e desprovida de esperança, emoções de desespero. E a ansiedade me consumiu. O medo era tão denso que sufocava até minha capacidade de respirar. Incapaz de ver uma saída, tornei-me prisioneira, paralisada da minha depressão. Tudo que eu conseguia pensar era: quando a bomba cairá? O que costumava ser excitação e entusiasmo pela vida havia se transformado em uma sensação de pavor. E aí ela se pergunta: como é que eu fui me tornar mãe solteira, quase aos 40 anos, saindo de um estilo de vida luxuoso e confortável para um casamento falido e financeiramente destruída com dezenas de milhares de dólares em dívidas? Levada por meus medos, fui dominada por indecisão.
O que eu não percebi é que na época é que cada decisão que eu não havia tomado me havia levado até ali. Somente quando era tarde demais adquiri o sábio conhecimento de que a indecisão é uma decisão. Simplesmente a decisão de não decidir, que eu falei para vocês no começo. A indecisão planta a semente da procrastinação, que era a minha melhor amiga. Evitar a tomada de decisão tornou-se a minha droga preferida para amortecer a dor e a ansiedade. Mas a dose rápida de recompensa jamais durou. E a consequência a longo prazo sempre me custou caríssimo. Eu odiava o meu vício de procrastinar, todavia, eu optava por ele sempre. À medida que lentamente comecei a subjugar a minha depressão, tive a ajuda que precisava para fazer escolhas positivas, que resultaram em um movimento para frente. Entretanto, meu progresso pareceu se multiplicar-se exponencialmente dia após dia, quando eu decidi ler Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Esse livro não só mudou a minha vida, hum, hum, mas me inspirou a exercer o poder de tomada de decisões a partir da ação e mudá-la eu mesma. Durante o curto período que eu precisei parar para ler Pense e Enriqueça, fui recebendo mensagens claras e distintas de várias pessoas. Se eu aprendi uma coisa, claramente com as minhas experiências, foi de que quando você leva tapinhas de Deus indicando que você está sendo conduzida para algo, você presta atenção na mensagem e obedece. Não por acaso, o livro do Sr. Napoleão Hill chegou a mim na hora exata, quando eu estava prontíssima para receber a mensagem profunda. Como diz o ditado budista, quando o aluno estiver pronto, o professor vai aparecer. E aí eu falo para vocês, o quanto que vocês precisavam caiu foi esse clube do livro na vida de vocês e vocês estão procrastinando mais essa mudança, mais essa transformação. Se vocês continuarem fazendo isso, não tem sinal que você peça vai conseguir entrar no seu coração. Porque às vezes o sinal até está chegando, mas você não está na disposição de ouvi-lo. Não li o livro apenas como eu estudei, fiz anotações, meditei a respeito e até comprei a versão em áudio. Meu carro se tornou uma sala de aula de Pense e Enriqueça, alimentando minha mente e alma durante o longo deslocamento até o trabalho. Os 13 princípios de Napoleão Hill são brilhantes. Entretanto, o princípio que me atingiu em cheio como uma flecha no coração foi o princípio 7, decisão. Se o Napoleão Hill explicou que todas as pessoas que acumularam fortunas tinham uma coisa importante em comum. Tinham o hábito de chegar a decisões rápidas e definidas prontamente, modificando-as lentamente, se e quando as modificavam. Não é de espantar que eu ficasse chocada. Eu estava vivendo o contrário disso. Eu estava vivendo com medo. Eu havia formado um hábito da indecisão. Tomar decisões requer coragem. E se eu estivesse errada? E se nada desse certo? E se eu fracassasse? O meu hábito precisava mudar, mas por onde começar? Eu escolhi começar pelo começo. Em outras palavras, eu comecei. Meu hábito precisava mudar, mas por onde começar? Eu escolhi começar pelo começo. Em outras palavras, eu comecei. Tomei a primeira decisão e, a seguir, partir para a ação a respeito. Então, a decisão seguinte ficou mais fácil e eu fui pegando o embalo. Optei por reestruturar meus velhos padrões de pensamento e deliberadamente pensar apenas pensamentos que resultassem em empoderamento. Decidi avançar através dos meus temores, muito embora ainda tivesse medo. Meus pensamentos se reestruturaram para como seria minha vida se eu desse um passo com fé? E se eu aprendesse o que não dá certo, de modo que pudesse fazer o que dá certo? E se eu tivesse êxito? Como eu me sentiria do outro lado quando houvesse concluído o que estivera evitando? Inspirada por minha mudança de perspectiva, comecei a tomar uma decisão de cada vez e a agir com o propósito de dar seguimento. Meus medos começaram a se desvanecer a cada decisão. A coragem desenvolveu-se em autoconfiança
E cresceu, ficou cada vez mais fácil tomar a decisão seguinte, me sentir leve, feliz e com poder. Isso era liberdade. Enquanto apurava o que restava de meus bens materiais, tive uma nova epifania. Eu era pobre de dinheiro, mas rica em coisas. Coisas de que eu não precisava ou não queria. Na época, coisas que antes pareciam tão importantes de se ter para mim, minha casa, minha família, para meus filhos, haviam se tornado pesadas, onerosas e inúteis para mim. Eu estava em retração, indo para uma casa com menos da metade do tamanho por onde eu fora despejada. Estava na hora da purga. Peguei cada item um por um, avaliando, guardar, doar, jogar fora. Ironicamente, recordei praticamente de todas as quantias que havia gasto em cada item e pensava: esse item me custou US$ 50, esses milhares. Agora, apenas com memórias de compra sem significado, eu estava doando as coisas ou jogando fora. Não podia pagar um depósito de modo que apenas o que eu realmente precisava ou amava iria ficar. Eu não queria mais comprar coisas. Naquele exato instante, decidi que pagaria minha vida e pagaria minha dívida e investiria em mim. Gastaria o meu dinheiro de forma mais deliberada e sábia e resoluta. Minha decisão era clara. Gastaria dinheiro me educando em habilidades específicas que me proporcionariam um valor para a vida toda, ao invés de um prazer curto prazo de um prazer a curto prazo. Conforme havia aprendido com Pense e Enriqueça, decidi agir para valer, tomando decisões rápidas e definitivamente. Investi em mim, educando minhas paixões, aconselhamento, yoga, fitness. Por causa disso, tenho a bênção de viver uma vida com significado, fazendo a diferença na vida de centenas de pessoas que aconselhei e inspirei. Decidi que daquele momento em diante gastaria meu dinheiro para aprender novas habilidades, pelas quais fosse apaixonada, e ensinaria meus filhos a fazerem o mesmo na vida deles. Como família, como família, nos respeitaríamos fazendo escolhas cuidadosas com nosso dinheiro, decidindo investir e gastar nosso dinheiro com sabedoria em experiências, viagens, culturas, alimentação e alguns artigos de luxo, é claro. Ler e aplicar o sétimo princípio de Napoleão Hill, decisão, me ajudou a sair de uma vida de consumo para uma vida de contribuição. Hoje eu agrego valor ao mundo todo dia com o trabalho que faço. Que bênção isso rendeu na minha vida e na vida de outros. Há apenas 5 anos eu estava financeiramente devastada, à beira de declarar falência, totalmente consumida pela indecisão e procrastinação. Hoje estou exultante por compartilhar que estou quase livre de dívidas. Melhor ainda, adquiri a convicção mental de que posso gerar qualquer renda que desejo e habilidades para torná-las realidade. Mudei radicalmente meu pensamento de tal modo que pude verdadeiramente pensar em enriquecer. Tudo começou com a escolha de sair da indecisão para a decisão. Ensinar e inspirar meus filhos e outros a fazerem o mesmo é a minha paixão. Indecisão é uma decisão. A mensagem de Kimberly é de que a indecisão é uma decisão. É incrivelmente importante. A jornada dela demonstra o caminho que cada uma de nós pode tomar para mudar a vida para melhor, para sair de uma vida de consumo para uma vida de contribuição. Ao fazer isso, temos condições não só de criar um sucesso na nossa vida, como também de criar uma vida com significado. Quando você se compromete plenamente a se encarregar e decidir criar o futuro que quer, as portas vão se escancarar, e você terá mais condições de reconhecer novas oportunidades. Laura Land Meyer é um exemplo perfeito para alguém que tomou uma decisão de mudar de direção na vida, deixando uma carreira corporativa de sucesso para se tornar uma empreendedora e ensinar as pessoas como criar independência financeira em suas vidas. Seu conselho para outras mulheres é inestimável. Estou aqui para dizer: você pode ter tudo o que quiser em todas as áreas da sua vida. Uma vida familiar plena, uma carreira bem-sucedida, um corpo sarado, um relacionamento vibrante, e é mais fácil de conseguir do que você poderia pensar. Veja bem, a maioria das mulheres entende tudo errado. Elas se acham que
a fim de ter tudo, elas têm que fazer tudo. Ter uma vida equilibrada significa tratar de tudo bem. Isso não está correto, tampouco é sustentável. O verdadeiro modo de ter uma vida sustentável e equilibrada é realmente ter tudo, começar a tomar decisões muito rápidas e firmes sobre o que você quer e sobre onde você precisa chegar. O resto não importa. Foi exatamente o que eu fiz para construir um negócio de muitos milhões de dólares e criar a vida dos meus sonhos. Parece simples, mas provavelmente é a decisão mais importante que você pode tomar. A maioria das mulheres não faz isso. Não se permitem ir atrás do que realmente querem. Essa é a chave. A chave. A seguir, eu perguntei a mim mesma: quanto vai me custar ter a vida que quero? Desafios, todas vocês que estão lendo isso vão começar a ter e a pensar que esse é o seu número, né? E tenham coragem de jogar alto, planejar grande, de onde você quer viver, que tipo de férias você quer tirar, quem você vai contratar para fazer isso acontecer. Quando defini esse número, eu simplesmente o exigi do meu negócio. Decidi que eu chegaria àquele nível de qualquer maneira. Isso me deu clareza e direção em meu negócio e alimentou meu desejo de chegar lá. Agora, é claro que eu não fiz isso sozinho. Tive o apoio e a contribuição de muita gente incrível. Mas tenha em mente, contribuição é diferente de opinião. Nós mulheres somos condicionadas a buscar opinião e aprovação dos outros, e isso nos atrapalha. Não quero que você busque opiniões, eu quero que você encontre contribuição de pensadores estratégicos que tenham experiência e resultado como prova. Você precisa cercar-se de gente que planeja um jogo maior a fim de subir de nível. Para mim, tudo começou quando eu conheci Sharon Lechter e ela me apresentou uma oportunidade empresarial de vender e ensinar o jogo da educação financeira de sua companhia. Essa decisão iluminou meu caminho para a liberdade e a minha saída da América corporativa. 120 dias depois, larguei meu emprego. Você também está se sentindo empacada no emprego? Saiba que existe uma saída. Você tem dons e talentos especiais que pode rentabilizar. É exatamente nisso que nosso trabalho em Pense e Enriqueça para Mulheres vai ajudar você. Tudo que você precisa fazer é decidir finalmente a vida que quer. A partir dali, criei minha própria companhia, Live Out Loud, e criei a minha plataforma de programas educacionais próprios. Em primeiro ano de negócios, ganhei centenas de milhares de dólares. No segundo ano, eu estava ganhando milhões e não parei. Live Out Loud agora é uma companhia internacional de 24 milhões. Eu não estou dizendo isso para me gabar ou soar arrogante. Apenas quero que você veja que é possível para você. Se uma garota da fazenda de Nebraska pode fazer, você também pode, mas você precisa decidir. Seguir esse conselho levou-me ao top 1 da lista de best-sellers do New York Times. Proporcionou um quadro de como especialista em dinheiro no programa Dr. Phil e minha aparição nos principais veículos nacionais de comunicação no mundo inteiro. Como você chega lá? Estou desafiando todas vocês, mulheres que estão por aí, dar um passo. Você tem um talento concedido por Deus. E se acreditar de verdade no poder do seu produto, de quanto ele pode servir, e você também ao mundo, você tem o direito nato de fazer um jogo mais alto. Você realmente tem uma escolha a se fazer, e a economia depende disso. Pare de ruminar e pare de procrastinar. Procrastinação gera indecisão, indecisão gera procrastinação. Avance prontamente com disciplina e constância. De início, pode parecer uma luta, mas é só porque os músculos estão fracos e atrofiados. Quanto mais decisões você tomar, mais impulso você vai pegar e mais fácil vai ficar. E lembre-se, não faça tudo. Como mulheres, somos grandes colaboradoras. Encontre um modelo de mentores e membros de equipe para impulsioná-la em frente. Comece decidindo que você é digna disso. Você pode fazer isso, viva com coragem e fé e diga sim. E descubra como. Tudo está à sua espera, tá? O conselho de Loura vai direto ao ponto. Você alguma vez já disse a si mesma, para ela é fácil falar, vou procurar ou vou me tornar uma mentora quando eu tiver ido um pouco mais longe. Quando eu ganhar mais dinheiro, eu posso começar a fazer caridade. Isso é um pináculo de procrastinação. É o exemplo tanto de indecisão quanto da indecisão, de decisão quanto da indecisão. Tome a decisão que você merece e pode planejar
em sua vida e aí você pode planejar a sua vida de sucesso e importância, tá? Aí ela conta um pouquinho desse capítulo na prática. Ela fala que ela sempre viveu com muita facilidade, sob pressão. E aí, quando ela leu Pense e Enriqueça, isso fez ela perceber que ela estava só dando desculpa, né? Que ela estava só adiando decisões difíceis. Então, ela fala que uma das decisões mais difíceis na vida dela foi deixar a organização Pai Rico, né? Ela construiu isso com muito coração por mais de 10 anos. E aquele filho foi, né? E aquele livro, O Pai Rico, Pai Pobre, ele foi uma grande contribuição para ela, né? Mas por muito tempo ela foi se sentindo desconectada daquilo. E ela sentiu que as coisas já não estavam mais alinhadas e que a missão dela lá tinha acabado. Mas ela ficou empurrando, empurrando, empurrando isso, né? E aí ela fala que quando ela começou a fazer perguntas se realmente permanecer ali era bom para ela viu que não, né? E ela permanecer é bom para a companhia? Sim. Mas falando sim para o outro, ela estava falando não para ela, sabe? E aí, quando ela resolveu realmente abrir mão disso, ela recebeu o convite para entrar na organização do Napoleão Hill. E aí foi onde ela começou a crescer, foi onde ela pôde ajudar mais pessoas. E aí ela fala, né, que a lição mais importante foi: vivi vários anos de frustração que tiveram impacto sobre a minha saúde de forma muito negativa. Ganhei peso, tive que usar remédio para pressão, tá? E aí ela falou que enquanto ela não escolheu o que era certo para ela, ela foi pagando aquilo. Então ela fala que eu ouvi dizer que se leva 3 semanas para estabelecer um novo hábito, um bom hábito. Mas acho que eu tendo sair da média, levei quase 2 anos para tomar a decisão de criar hábitos melhores. Cada um tem o seu tempo, mas independente, gente, escolha, faça acontecer, tá? Viva isso. E aí ela dá uma pergunta a si mesma, tá? Então, estabeleça metas definíveis e claras, específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas, cadernizadas e compartilhe suas metas com a sua família, com seus amigos, pessoas que realmente vão te colocar para frente, que vão te apoiar, vão te cobrar de forma positiva, tá? Elimine distrações, então assim, tira tudo que está te atrasando para não chegar lá. E reconheça seus maus hábitos, corte. E não se preocupe com a perfeição, apenas comece, você vai aprimorando no processo, sabe? Quebre as tarefas em tarefas menores, crie pequenas vitórias ao longo do caminho, celebre e simplesmente faça isso acontecer, tá? Gente, esse capítulo é maravilhoso, mas não só maravilhoso, como deve ser colocado em prática. Falei muito já para vocês, eu vou encerrar nossa aula porque eu preciso que vocês revejam isso, assistam de novo, sabe? Reparta, veja um pouquinho por dia, mas traz isso para a digestão emocional de vocês e apenas comece e faça, tá bom? Esse foi o meu recado. Um beijo e até a nossa próxima aula.